Pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla Henrique, trazendo mais um corte para vocês aqui. Então, se você é novo, já deixa aquele like, se inscreva, ative o sino, compartilhe sempre nossos vídeos com os seus amigos. Mais um corte que nós vamos reagir junto aqui no canal da ESPN Brasil, do Grupo Dino, com o Pascoal aí, Zinho e companhia aí, trazendo novidades. Alô, chegando com a gente a partir de agora, direto da CBF, porque o assunto do dia, além do Corinthians, começar o Campeonato Brasileiro, mas o assunto do momento, de agora, da última hora, é a demissão de Dorival Júnior. Cícero, seja bem-vindo aqui ao ESPN FC, meu amigo. Obrigado, boa noite para você, William, para os companheiros nos estúdios e para o Fã de Esportes. Nós estamos ao vivo aqui, 18 horas e 13 minutos, na porta da CBF. Foi um longo dia de plantão com toda a imprensa brasileira aqui, durante toda a manhã, à tarde, agora início da noite, aguardando a notícia que, na verdade, não acabou sendo uma surpresa, né? Dorival Júnior, nessa entrevista, melhor dizendo, uma reunião convocada pelo presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, com o próprio treinador Dorival Júnior e com o Rodrigo Caetano, diretor de seleções. O Dorival chegou aqui, a gente registrou o momento da chegada 2h10 da tarde, mas a reunião atrasou, só começou por volta das 4h da tarde e teve aí cerca de 2 horas de duração. Após essas 2 horas de duração, tinha acabado a era Dorival Júnior na seleção brasileira, como explicou rapidamente, de forma objetiva, apenas com um pronunciamento, já que não foi permitida as perguntas de nenhum jornalista. Então o presidente Edinaldo Rodrigues fez esse pronunciamento e explicou a demissão do treinador. Reunimos com o Dorival Júnior e também com o Rodrigo Caetano aqui ao lado, e a CBF nesse momento anuncia que encerrou o ciclo do Dorival Júnior. A gente agradece muito pelo trabalho que ele desempenhou à frente da seleção brasileira e a gente deseja para ele todo sucesso e novos desafios em sua carreira. Portanto, assim, agora, a partir de agora, é que vamos trabalhar na busca de um substituto. Aquilo tudo que era colocado, que tinha contato com A, com B, com C, isso em momento algum passou que nem pelo presidente e nem por ninguém que o presidente tenha determinado. Portanto, a partir de agora, sim, é que vamos buscar um substituto para dar continuidade a um trabalho aí na seleção brasileira e também, oportunamente, estaremos também informando a vocês quem é o substituto. Tá, então, o pronunciamento rápido do presidente Edinaldo Rodrigues. A era Dorival Júnior durou pouco menos de 15 meses. Ele foi anunciado oficialmente no dia 10 de janeiro do ano passado para substituir o então técnico interino do Fluminense, Fernando Diniz. E ele sai da seleção com apenas 16 jogos, 7 vitórias, 7 empates, 2 derrotas, 58,3% de aproveitamento e deixou o Brasil em 4º lugar nas eliminatórias sul-americanas com 21 pontos ganhos, 10 pontos atrás da líder e já classificada antecipadamente para a Copa do Mundo, a Argentina, que tem 31 pontos ganhos. Agora, depois que acabou esse pronunciamento, a gente correu atrás aqui das informações e descobrimos que mais gente saiu com o Dorival e outros continuaram na CBF. Os que saíram com o Dorival, basicamente a equipe que ele trouxe para cá, que foi o seu filho e auxiliar técnico Lucas Silvestre, o auxiliar técnico, outro auxiliar Pedro Soteiro e o preparador físico Celso Rezende. Permanecem na CBF. O diretor de seleções, Rodrigo Caetano, estava ali ao lado do presidente Edinaldo Rodrigues, vai continuar como diretor de seleções. O Juan, ex-zagueiro da própria seleção e do Flamengo, vai continuar também como auxiliar técnico. Tafarel vai permanecer como treinador de goleiros. E o Cícero Souza, meu xará, vai permanecer como gerente. Esses já eram funcionários da CBF, à exceção do Rodrigo Caetano, que veio junto com o Dorival Júnior, né? E, portanto, é esse o quadro do momento. E agora ele diz que não tem ainda nome, que a partir de agora é que vai procurar um novo treinador. Mas já tem um nome, sim, e esse nome pode ser anunciado a qualquer momento. É Jorge Jesus, é o número 1 da lista, ex-treinador do Flamengo.
vitorioso em 2019, ganhou praticamente todos os títulos. Ele está atualmente no Al Hilal da Arábia Saudita, ainda tem contrato, mas já disse que o sonho dele é dirigir a seleção brasileira. Que se ele for contactado, já deve ter sido contactado, ele até paga a multa rescisória dele do próprio bolso para dirigir a seleção brasileira. Vamos aguardar agora os próximos passos para ver quem vai ser o novo substituto, o novo treinador da seleção brasileira, o substituto de Dorival Júnior. Tudo caminha para que seja Jorge Jesus. Voltamos aos estúdios, William. Um grande abraço para você, para os companheiros. Cícero, sempre bom compartilhar o vídeo aí com você, meu querido. Um abraço e um beijo no seu coração. Vamos direto ao ponto, então. Vamos direto e reto, que é o substituto, né? Tem um monte de assuntos aqui para tratar aqui no programa. Mas direto e reto. É o melhor nome na tua opção, na tua apuração? Jorge Jesus? Sim. Eu andei conversando com algumas pessoas, meus amigos, que também têm acesso ao doutor Edinaldo, para saber o que a gente poderia ter como novidade, né? Porque eu ainda sou jornalista modelo antigo, eu ligo para as pessoas para perguntar o que está acontecendo. Eu não fico cair do céu, essas coisas, não tem. Então eu ligo e pergunto. E uma dessas pessoas me confidenciou o seguinte: Pascoal, o presidente da CBF foi orientado, se ele quiser um treinador que trabalha no Brasil, primeiro para ele ligar para o presidente do clube onde esteja o treinador. Estou falando especificamente de Flamengo e Palmeiras. Clubes que elegeram o Edinaldo, acabaram de eleger por unanimidade o Edinaldo. O clube, vai lá causar furdúncio no clube. Se ele quiser o Roger do Internacional, liga para o presidente do Internacional. Se quiser o Abel, liga para a Leila. Se quiser o treinador do Flamengo, Felipe Luiz. Felipe, liga para o BAP, entendeu? Pelo menos, para não começar errado, já ligando para o treinador, já atropela tudo. Então, as pessoas estão tentando falar isso para o presidente da CBF. Porque, às vezes, ele não é muito receptivo a sugestões. Ele não é centralizador, ele quer fazer o que dá na cabeça dele. Ele não é muito receptivo a sugestões. E essas pessoas estão tentando convencê-lo disso. Ele tem o sonho dele... é o treinador do Real Madrid. Isso, ele já pagou mico uma vez com isso. É o sonho dele, ele sonha com... Ele não tem jeito, ele continua sonhando. Mas, assim, você vai... Como é que vai? O Real Madrid pode ser campeão espanhol, pode ser campeão europeu, e vai jogar o Mundial de Clubes com todas as possibilidades de ser o campeão Mundial de Clubes. Como é que você vai tirar? Difícil. Explica para mim, tem jeito? Não tem, fica muito mais complicado. O Jorge Jesus trabalha na Arábia, vai jogar o Mundial de Clubes. Sim. Ao que eu sei, ao que eu sou informado, o Jorge Jesus só viria depois do Mundial de Clubes. Eu te pergunto, qual o problema? De verdade. Mas tem jogo contra dois jogos. E de verdade, na atual conjuntura, desculpa até interromper. Você vai botar quem de treinador? Uma cadeira, um cone? Mas na atual conjuntura, de tudo que já foi feito, né? Você acha que tem que acelerar para ter um treinador já nos dois... Tudo bem, Equador e Paraguai. Estão no mesmo bolo que o Brasil ali de classificação, pontuação ali. Acho até que o Equador tem formato... O Paraguai nem tanto, mas o Equador tem formato de jogo, tem um estilo de jogo, já tem Mas de verdade, você acha que já tem que decidir esse treinador ali para junho, para já começar um trabalho visando Copa do Mundo? Ou nesse momento vale... Porque assim, na boa... Eu sei que o Brasil tomou 4 da Argentina, foi feio, foi um papelão mesmo, foi praticamente um vexame, a forma, né? Praticamente a forma, um vexame? Né? A forma como jogou. É bonzinho. Eu tô dando uma segurada aqui um pouquinho, né? Mas assim, de verdade, o Brasil vai se classificar, gente. O Brasil vai classificar em sexto e tal. Olha, a se porta for em já está sétimo, arrombada. tem repescagem. Vou lembrar, a Nova Zelândia já está arrombada. Vou lembrar, a Nova Zelândia já está classificada para a Copa do Mundo? Sim. E que seria o grande adversário de quem seria de quem for o 7º colocado. Isso. Da repescagem. Acho que não dá. Então, mas assim, sim, a Argentina já foi para a Copa do Mundo na repescagem. Já foi. O Brasil nunca foi em repescagem. Que eu me lembro, não. Mas que eu me lembro, Pascoal, a porta já está arrombada. Então agora não vale a pena esperar. Então de repente, não esperar põe tranca? O cara esperou mais de um ano, colocou não põe nem uma tramelinha. Nem uma tramelinha põe na porta? Não. Eu acho que não tem tranca nenhuma. A não ser que seja um desses treinadores aí, eu acho que para você, porque aí é a minha ideia, eu quero ouvir vocês, que no Brasil não dá. Primeiro, ele não vai arrumar a treta com os clubes que o elegeram, porque se ele vai bater na porta do povo, por mais que ele siga a hierarquia, né, do clube, chegar no presidente, vai lá na Leila, o Abel, aí...
Você tá louco? Aí vai no Flamengo, Felipe Luiz. A informação que a gente já tem é que o Felipe Luiz até já falou que não vai dar esse passo agora. E eu acho que o Felipe Luiz faz muito bem. Aí você vai no Internacional. Informação até do Berton, acabou de renovar com o Roger. Acabou de renovar. Encaminhou a renovação com o Roger já, né? Aí, onde mais ele pode ir? Onde mais? Quem mais? O Renato está disposto. O Renato, mas será que é... Para pegar um treinador, a não ser que pegue o Renato e siga. Para pegar um treinador desse, eu acho que talvez valha a pena esperar. Posso estar errado, mas eu quero ouvir vocês aí, quero saber o que vocês pensam. O Jean está muito pensativo e está me chamando a atenção. Está me chamando a atenção porque ele está muito pensativo. É capaz dele ter alguma ideia diferente. Aqui, né? Ele tem ideias diferentes. Cara, assim, primeiro que me parece meio que óbvio que tanto o Jorge Jesus como o Ancelotti seriam 2 ótimos nomes. Para mim não tem muita discussão. Quem ainda acha que técnico de seleção brasileira tem que ser brasileiro, tudo bem, eu respeito, mas acho que a história recente do futebol não mostra Perfeito. Isso. E o sucesso de outras seleções com técnicos estrangeiros também não mostra isso. Mas o Brasil é o Brasil. Até quando a gente vai ficar ostentando as 5 estrelas na camisa da seleção, achando que por si só a camisa vai andar, pela qualidade dos jogadores que é indiscutível, a seleção brasileira vai ganhar jogo, vai ganhar a Copa do Mundo? Não é mais assim. Antes a gente podia até ganhar pela qualidade dos jogadores só. Mas hoje a gente tem que ter muitas outras coisas para ganhar uma Copa do Mundo. E o técnico é uma delas. Me parece óbvio que tanto o Carlo Ancelotti como o Jorge Jesus são 2 ótimos nomes. Acho que não dá nem para comparar o tamanho dos técnicos e a qualidade dos técnicos. Não. É óbvio que o Ancelotti é um técnico muito maior e mais vencedor do que o Jorge Jesus. Não tem discussão. Mas, para mim, hoje, o Brasil deveria ir atrás do Jorge Jesus. Por quê? Concordo com você. Porque não dá para trazer o Ancelotti, não dá para ficar de novo esperando o Ancelotti para saber se ele vai ganhar ou não a Liga Espanhola, se ele vai ganhar ou não a Champions League, se ele vai ganhar ou não o Mundial. Assim, ele já deixou claro, e ele sempre deixou isso muito claro publicamente nas entrevistas, de que ele só sai do Real Madrid se o Florentino Pérez mandá-lo embora. Portanto, ele só sai do Real Madrid no meio do ano se ele for demitido. E para isso ele vai precisar perder os 3 campeonatos, que pode até ser que aconteça. Acho que hoje a Liga Espanhola parece mais no caminho do Barcelona. A Champions hoje não é o Real Madrid quem joga o melhor futebol, mas é o Real Madrid, que já ganhou tantos desses campeonatos, seja o melhor futebol. Então, assim, não dá para ficar esperando o Ancelotti, que para mim seria o melhor nome, também pela relação que ele tem com os caras. Sim. Pelo quanto vários dos jogadores da seleção amam o Ancelotti. Inclusive os do Real Madrid, inclusive aquele que é hoje o nosso principal nome, que é o Vinícius Júnior. Então, seria melhor? Seria. Mas não dá. Eu acho que esperar de novo o Ancelotti para aí, em junho ou julho... Julho, final. Porque já pro fim de julho. Saber, né? Em julho, saber se ele vai topar ou não. Não, porque se ele dissesse agora, Pascoal, se ele dissesse, tá bom, onde que eu assino? Julho, eu estou pedindo demissão. Como é que a gente faz? Tamo junto, vou lá. Aí tudo bem. Eu tô com o William. Mas assim, você não tem essa garantia e o Ancelotti não vai fazer isso. Dependeria do que acontece no Real Madrid. Então, diante desse contexto, tendo o Jorge Jesus, que é um bom treinador, não é o nível do Ancelotti? Não é. Mas é um ótimo treinador, fez um grande trabalho no Brasil, conhece o futebol brasileiro muito bem, até melhor do que o Ancelotti. Sim. Eu não vejo motivos para você descartar e, mais do que tudo, quer, acima de tudo, ser técnico da seleção brasileira. Eu estava falando agora com um colega português que troca mensagens com o Jorge Jesus e falou, cara, ele quer muito. O desejo dele é indiscutível. Então, assim, ele quer. Agora, claro que tem uma questão financeira a ser resolvida com os árabes, que nunca é simples. Então, eu não vejo problemas. Só para encerrar, tem um problema que muita gente aponta como um problema, que para mim, inclusive, pode ser uma solução. Ele não se dá bem com o Neymar. Que ótimo. Que ótimo que não vai para a seleção brasileira um técnico que vai convocar o Neymar independentemente da condição física dele. Que vai ficar montando o time para o Neymar sem o Neymar estar na convocação, como aconteceu. Então, assim, é ótimo que um técnico desse esteja na seleção, porque o Neymar sabe que ele vai ter que ser profissional. Que ele não vai poder ir para carnaval, que ele não vai poder ir para o cruzeiro, que ele não vai poder fazer festa em momento que não é para fazer festa, que ele vai ter que estar em forma, que ele vai ter que estar bem, que ele vai ter que estar jogando futebol para ser convocado pela seleção. E aí, se o Neymar estiver em forma, bem, estiver voando, é a melhor coisa que pode acontecer para a seleção brasileira, porque é o cara
que pode ganhar uma Copa do Mundo para o Brasil, assim, não sozinho, mas é o cara que faz a diferença, é o cara que não se compara com nenhum outro jogador do Brasil, mas ele tem que querer jogar futebol e não achar que ele vai para a Copa do Mundo mesmo que não faça nada. Num instante fiquei pensativo aqui quando ele falou assim, mas o grande problema do Jorge Jesus, eu falei, quer ver que ele vai falar que é o idioma? Eu acho que não, viu? Acho que dá para entender. Até o português do Brasil ele já se acostumou. Já se acostumou, já sabe também. William, acho que o que é legal falar assim, agora olhar um pouquinho para o campo também, né? É porque é isso que derrubou o Dorival também, foi o que o Brasil produziu em campo. Eu gosto muito do perfil do Jorge Jesus, sabe? E isso por conta do que ele fez no Flamengo, que é importante, que a gente conheceu o trabalho dele mais profundamente ali, mas também pelo que os jogadores que trabalharam com ele falam, né? Porque é um cara de boas informações, de conhecimento de futebol, isso ele tem muito. Um profissional meio que sistemático, né? Então a gente vê vários jogadores falando assim, ele posiciona o time, ele corrige milímetros, né? Então, assim, se você não se movimenta de acordo com a forma que ele pensa, se ele pede para você ter 30 centímetros de espaço entre o zagueiro e o lateral, por exemplo, e você dá 40, 50, ele vai te cobrar por isso. Então, é isso que o Brasil não tem hoje. O Brasil ele não tem um padrão tático, né, que incomoda o adversário, que controla o jogo. O Brasil é um time que hoje dá muito espaço para os seus adversários, depende da força deles. A gente viu em jogos como o da Argentina, por exemplo, que é o maior exemplo, mas em outros confrontos também. O Brasil muito espaçado, o Brasil de poucas ideias, né, de pouca criação. E não é criação individual, mas é criação coletiva. E acho que o Jorge Jesus ele tem muito isso também, de fazer funcionar em cima das ideias que ele tem, com o poder que ele tem dos jogadores, e isso aconteceu no Flamengo. Então, ele tinha uma ideia de jogo, ele tinha jogadores para um cenário, que é o cenário brasileiro, que, como a nossa seleção, que tem uma vaidade, que tem um ego, que tem um jogador que acha que vai resolver da forma como ele imagina. No Flamengo, ele também encontrou isso e conseguiu controlar esse ego em prol do coletivo. Então, eu acho que isso é algo bacana. E ele tem o dia a dia também, que é um dia a dia um pouco mais pesado, que eu acho que hoje falta um pouco isso para a seleção. De você, logicamente, ter um bom relacionamento, como também ser pesada, sabe? Tipo assim, o afago ter o mesmo tamanho da cobrança necessária que é uma seleção brasileira ou que é um grande time, como é o Flamengo, no trabalho dele, assim. Então, eu acho que pode funcionar. Eu entendo que, a gente escuta muito falar, mas o treinador tem que ser brasileiro. Poderia ser. Se a gente conseguir encontrar algo desse perfil, um treinador que consiga passar informações para jogadores de nível mundial, e não é fácil, eu acho que o Dorival ele sofreu muito com relação a isso, dele ter as ideias dele, mas conflitar com o que esses jogadores discutam, por exemplo, em um Real Madrid, em um Barcelona, em uma Premier League. Não deu liga, né, Fabio? É isso, não deu a liga. Então, se a gente tiver um nome aqui, sabe uma coisa que eu acho que combinaria bem? E assim, é só uma ideia, né? Isso pode acontecer no futuro. A gente fala do Renato, talvez o Felipe Luiz. Eu acho que os dois juntos para um combo Copa do Mundo, eu acho que iria funcionar. Por quê? Porque o Renato ele tem um pouco esse dia a dia e o Felipe Luiz ele tem muito esse conhecimento também de Europa. É o que ele trouxe para o Flamengo também. Então, esse é um sonho. Tático, o outro é mais de relacionamento. É um sonho distante, sabe? Assim, porque eu conheço muito bem os dois, né? Conheço a personalidade e conheço o trabalho. Então, eu acho que o Renato faria muito bem a seleção no dia a dia, do que ele é muito bom de fazer. Não que ele não conheça, mas ele conhece muito futebol. Mas eu acho que vai faltar para o Renato informações de campo que convençam os jogadores, tirando a amizade. Sim. E eu acho que isso o Felipe Luiz tem muito. Eu acho que o Felipe Luiz, mesmo jovem, mas ele não tem uma bagagem de treinador para uma Copa do Mundo, mas ele tem conhecimento. Ele tem argumentos para mostrar para os jogadores as movimentações que têm que ser feitas para que a seleção funcione. Então, acho que o combo seria legal. Mas aí você olhar para um profissional, eu acho que o Jorge Jesus tem isso. Eu acho que o Jorge Jesus tem o dia a dia, o Jorge Jesus ele tem o controle dos jogadores na mão, jogadores que têm vaidade, têm ego e têm conhecimento de futebol, posicionamento para arrumar um pouco essa bagunça que é a nossa seleção. Mas assim, só para pontuar sobre o Dorival, ele é um dos culpados. Porque a parte de cima, ela tem muita... O principal falou ali agora há pouco. Ela tem muita responsabilidade. O Dorival, ele tem responsabilidade e os jogadores também têm.
Porque assim, o que o Brasil fez em campo contra a Argentina, por exemplo, foi uma bagunça tática, mas foi uma falta de imposição, uma falta de personalidade, uma falta de senso crítico do que está acontecendo e você não está percebendo aquilo acontecer. Então, assim, eu acho que a gente não deve pesar a mão só no Dorival. O treinador é o que sobra e eu acho que é justo. Eu acho que a demissão dele é justa, porque a gente não vê uma evolução. Eu acho que o Dorival ele perdeu esse controle do dia a dia. Ele perdeu essa confiança dos jogadores, então tem que ser mudado, mas eu acho que não vale a gente só colocar a mão pesada nele. Eu acho que ali tem que ter a mão em cima do Edinaldo, como presidente, como planejamento, tem que ter a mão em cima do Dorival e dos jogadores também. Mas eu acho que o Jorge Jesus, eu acho que ele vai dar uma mexida em tudo isso. Ele vai cobrar o presidente, porque a gente vê ele fazendo isso, por exemplo, no Flamengo. Ele tem um tamanho. Ele vai mexer com jogadores grandes, como ele fez com o Neymar, e eu acho que isso não é problema nenhum. Porque o Jorge Jesus, ele é competitivo e o Neymar também é competitivo. Se encontrar, se resolver essas arestas aí de que o Jorge Jesus não é mais jogador e o Neymar eu sou jogador, eu quero continuar sonhando, resolveu isso, acho que tem muito sentimento competitivo para ser resolvido. E eu acho que tem boas informações, conhecimento para arrumar a casa. A coisa anda. O que não dá é torcer. Torço muito para que aconteça você vincular a chegada ou não de um treinador a um jogador. Isso. Seja ele o Neymar, seja ele o Rafinho, seja lá quem for. Sim. Se você tem um bom plano para um treinador, esse treinador, esse é o cara. Você vai estar todo mundo falando de Jorge Jesus. Se tem esse cara, mas tem um problema. Não dá. Aí é aquela velha história do poste fazendo xixi no cachorro, né? Aí não dá, né, gente? Mas aí não dá. Assim, eu não tenho assim, convicção a respeito de um nome nacional. Confesso para você. Nacional eu não tenho, mas eu tenho essa convicção. Eu acho que Jorge Jesus... Eu não tenho convicção desse nome nacional. Acho que o Roger faz um trabalho espetacular no Internacional, fez na temporada passada e volta a fazer nessa temporada. O Abel não é treinador brasileiro. O Felipe, que eu conheço desde quando ele tinha 14 anos, eu sei como é que o Felipe pensa, é um menino espetacular, maravilhoso. Ele é apaixonado pelo futebol, ele é dedicado ao futebol e eu acredito que o Felipe vai ser um dos grandes nomes do futebol como treinador, pela competência dele, pelo tudo que ele construiu e constrói ainda na carreira, pela dedicação dele. O Felipe é capaz de passar noites estudando o time adversário para saber qual é a melhor forma. Ele é obcecado. Ele é obcecado por isso, por encontrar métodos e meios para poder superar os adversários, mas eu acho que ele ainda não é, nesse ciclo não é de seleção brasileira para ele. Não é. Ele é muito, assim, ele está começando a carreira. Agora, foi interessante, por isso que eu vi. Esse combo foi interessante a ideia do Fábio nesse sentido de juntar... Só para... São duas versões. Né? O que eu falo é assim, porque a gente tem um exemplo na Argentina, por exemplo, que tem uma junção de valências ali, né? Porque a comissão técnica da seleção, ela tem uns profissionais, uns caras que jogam, ela tem algumas coisas de setor ali, sabe? É um que puxa para um lado, é um que controla o ambiente, é outro que tem uma informação um pouco mais tática, técnica, é um que tem a qualidade do Aimar, por exemplo. Então, assim, não é espelhar ou imitar a Argentina, nada disso, não é isso, o meu raciocínio não é esse. Mas poderia funcionar pelo perfil do Renato e do Felipe Luiz, porque hoje a gente não tem um profissional que tenha essas valências todas no Brasil. Eu acho que a gente arriscar com o Roger, ou arriscar com o Renato, ou arriscar com o Felipe, a gente pode cair na mesma temática do que aconteceu com o Dorival. O Dorival, porque é o que sempre acontece no Brasil, é isso. Como que se faz no Brasil? É o técnico do momento. Quem tá bem agora? Olha aí na tabela. Agora a gente não tem o Brasileirão, mas justamente apostar no Roger nesse momento. Eu adoro o Roger. Isso. O Felipe Luiz também acho, é um dos técnicos mais promissores do mundo. Por tudo que ele aprendeu, né? Pelas ideias que a gente vê. Ele apresenta, né? Que ele apresenta no dia a dia. Ele consegue mudar o time taticamente durante o jogo, assim, começo, enxerga perfeitamente como é que o adversário joga, as ações ofensivas do time dele, as ações defensivas, como é que ele tem que se comportar. Às vezes o volante segura um pouquinho mais, às vezes o volante sai um pouquinho mais, às vezes joga com 3 meias para chegar no centroavante, não tem centroavante, faz os jovens liberados a entrarem. Então a gente tem muita variedade, o trabalho do Felipe é feito de muita variedade. Ele será, se pudesse escolher para a próxima Copa do Mundo, 2030, acho que vai ter... 30? 2030? Quantas seleções vão ter em 2030? 60. Eu não sei se vai ter mais seleção ou sede, porque eles estão ainda nessa dúvida. Que tem sede em todos os continentes, né? Para agradar o pessoal, eles estão fazendo serão 64 seleções no próximo Mundial. Dessas são 42, né? São 42 seleções. 48. 48 seleções. Eu estou inocente. Agora, então, tem vaguinha para todo mundo. Então, o Jorge Jesus
eu tenho uma coisa que é uma frase que eu trago comigo, do Jorge Jesus. Ele foi... O Brasil precisou de um treinador português para recuperar o estilo brasileiro de jogar futebol. Talvez ele consiga novamente isso na seleção brasileira. Temos que fazer um intervalinho. Isso aí, pessoal, ficamos por aqui e esse foi mais um corte do nosso canal aqui, Mundo Fla Riete. Então, se você é novo, peço a vocês que deixem aquele like, galera. Se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, para você ficar por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do mais querido e amado do Brasil, Flamengo. E deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube da ESPN Brasil aí, para deixar os créditos e direitos autorais ali que a gente acabou de reagir junto aqui, galera.